Hoje vocês vão conhecer 10 invenções futuristas de transporte que vão mudar seu trajeto diário. É uma sequência rápida, direta e visual. Cada item com uma proposta diferente, sem enrolação e sem repetição. A sensação é de estar olhando para o próximo capítulo da mobilidade, onde o deslocamento deixa de ser um problema e vira uma vantagem. Bora começar, porque a partir de agora, a lista só sobe o nível. Isso não foi criado para a neve, nem depende do inverno para existir. O SK Wheel One surge como uma tentativa direta de transportar a lógica do esqui para o ambiente urbano, convertendo um esporte sazonal em um sistema de mobilidade elétrica contínua. Descrito como o primeiro esqui elétrico do mundo, ele não se limita a reproduzir a estética do esporte, mas adapta seus princípios físicos a qualquer tipo de superfície, em qualquer época do ano. O projeto foi pensado para aventureiros urbanos que buscam sensação de liberdade em meio à rigidez das cidades, transformando o deslocamento cotidiano em uma experiência cinética. O controle do SK Wheel One é viabilizado por um sistema inovador de direção frontal, que permite respostas precisas e fluidas, fundamentais para manter estabilidade em diferentes terrenos. A propulsão é distribuída por 4 motores de 600 watts cada, totalizando 2.400 watts de potência, operando em tração integral. Essa configuração garante aceleração constante e distribuição equilibrada de força, reduzindo perda de controle em manobras mais intensas. A autonomia chega a cerca de 30 milhas, apoiada por baterias facilmente substituíveis, o que amplia significativamente o alcance operacional sem exigir longas paradas. O tempo de recarga, aproximado de 2 horas, posiciona o equipamento dentro de uma lógica prática de uso urbano. Em termos comerciais, o preço final anunciado para o lançamento oficial é de $2.625, com pré-venda disponível por $1.750, além de uma versão divulgada por $1.854 acrescida de frete. Esses valores refletem não apenas um produto recreativo, mas uma proposta híbrida que mistura emoção e funcionalidade. O SK Wheel One não tenta substituir veículos tradicionais. Ele cria um novo espaço entre mobilidade, esporte e tecnologia, onde o deslocamento deixa de ser apenas um meio e passa a ser parte ativa da experiência urbana contemporânea. O Cyruser Thunders representa um salto técnico no segmento de esportes aquáticos ao aplicar engenharia elétrica de alta potência em uma prancha de surf compacta. Capaz de atingir velocidades de até 70 km por hora, o equipamento utiliza um sistema de propulsão com motor de pico de 10 kW, alimentado por uma bateria de 72 volts e 52 ampere-hora. Suas dimensões, com 1,680 m de comprimento, 580 mm de largura e 160 mm de altura, foram cuidadosamente definidas para equilibrar estabilidade hidrodinâmica e agilidade. Apesar da bateria pesar cerca de 21 kg, o peso total do equipamento é de apenas 18 kg, permitindo suportar cargas de até 120 kg. Essa relação entre peso, potência e carga demonstra um refinamento estrutural incomum em equipamentos desse tipo. As fixações ajustáveis para os pés garantem segurança e controle durante a condução em alta velocidade. A construção em plástico de alta resistência e nylon oferece durabilidade sem comprometer a leveza. O sistema de propulsão por jato com acionamento direto elimina componentes intermediários, resultando em resposta imediata e controle preciso. O Cyruser Thunders não busca apenas performance. Ele redefine a interação entre usuário, água e energia elétrica, convertendo tecnologia em experiência esportiva direta e controlada. No segmento de submersíveis de luxo, o Triton 660 AVA se destaca pela escala, capacidade e flexibilidade de uso. Projetado como uma plataforma multifuncional, ele utiliza um casco de pressão em acrílico de forma livre, desenvolvido com materiais de última geração que permitem ampla visibilidade subaquática sem comprometer a integridade estrutural. O espaço interno foi concebido para acomodar confortavelmente até 9 pessoas, ou 7 adultos e 4 crianças, possibilitando
criando configurações que variam de suítes exclusivas a áreas de jantar refinadas ou até mesmo um cassino submerso. Essa modularidade transforma o submersível em mais do que um veículo. Ele se torna um ambiente habitável em profundidade. O Triton 660 AVA é capaz de realizar mergulhos compartilhados a até 200 metros, permitindo experiências coletivas em ambientes normalmente inacessíveis. A engenharia do projeto prioriza conforto, segurança e imersão visual, redefinindo a forma como o espaço subaquático pode ser explorado. Diferente de submersíveis científicos ou industriais, o foco aqui está na experiência humana, sem abrir mão de tecnologia avançada. O AVA não se limita a transportar passageiros até o fundo do oceano. Ele cria um espaço onde a permanência subaquática se torna parte da vivência, ampliando o conceito de exploração para além do deslocamento. O Dorone H1 representa uma abordagem compacta e pessoal para a aviação elétrica vertical, posicionando-se como uma aeronave de decolagem e pouso vertical projetada para 2 passageiros. Seu design prioriza integração aerodinâmica e funcionalidade, com uma cabine em formato de bolha situada entre grandes asas dianteiras e traseiras. Essa configuração não é apenas estética. Cada uma das asas abriga 2 grandes rotores de sustentação vertical que giram em sentidos opostos, totalizando 8 rotores posicionados dentro de dutos, o que contribui para a estabilidade e controle durante o voo vertical. Além desse sistema, a aeronave conta com 2 propulsores adicionais responsáveis pelo empuxo horizontal, permitindo transição eficiente entre decolagem vertical e voo para frente. O desempenho do Dorone H1 é definido por uma velocidade máxima de 140 milhas por hora, enquanto a velocidade de cruzeiro se mantém em torno de 100 milhas por hora, números que o posicionam claramente acima de soluções experimentais de mobilidade aérea pessoal. A autonomia máxima aproximada de 60 milhas delimita seu uso a deslocamentos regionais curtos, coerentes com a proposta de transporte pessoal. A capacidade de carga é de cerca de 500 libras, com peso total aproximado de 930 libras, indicando um equilíbrio entre estrutura, propulsão e eficiência energética. O Dorone H1 não se apresenta como um substituto direto da aviação convencional, mas como uma alternativa focada em trajetos específicos, onde infraestrutura limitada e necessidade de flexibilidade operacional são fatores críticos. Sua concepção integra forma, engenharia e desempenho em um único corpo técnico, explorando o potencial da aviação elétrica pessoal sem recorrer a escalas industriais ou sistemas complexos de operação. Ele materializa a ideia de voo individual controlado, transformando o espaço aéreo em uma extensão possível da mobilidade cotidiana. O Yingang City Coco se destaca não apenas como um scooter elétrico, mas como uma declaração visual e mecânica sobre o futuro da mobilidade urbana. Alimentado por uma bateria de lítio de 60 volts e 20 ampere-hora, combinada a um motor brushless de 800 watts, ele alcança velocidades máximas de até 40 milhas por hora e autonomia aproximada de 50 milhas por carga. Esses números não existem isoladamente. Eles são integrados a um projeto que expõe elementos mecânicos normalmente ocultos, como o eixo do motor, o pistão leve e o suporte da placa, criando uma estética técnica que dialoga diretamente com engenharia e funcionalidade. Essa exposição não é decorativa. Ela comunica transparência estrutural e eficiência construtiva. O resultado é um veículo que transmite robustez e modernidade ao mesmo tempo em que mantém uma condução confortável e prática para o uso diário. A engenharia eficiente do City Coco prioriza equilíbrio entre desempenho e usabilidade, evitando exageros que comprometeriam a experiência urbana. Mais do que transportar, ele se integra ao cenário das cidades como um objeto de design funcional, contribuindo visualmente para o ambiente urbano. É importante reconhecer que especificações divulgadas podem variar nos modelos de produção e que algumas imagens podem incluir acessórios opcionais vendidos separadamente, reforçando o caráter modular do projeto. O Yingang City Coco não se limita a cumprir uma função. Ele ocupa espaço simbólico, representando uma visão clara de como tecnologia, estética e mobilidade podem coexistir de forma coerente.
Isso não deveria caber em uma mochila, mas cabe. A Bliss Hill Scooter surge como uma ruptura direta na lógica tradicional da mobilidade elétrica urbana, não por prometer mais potência ou maior alcance, mas por reduzir drasticamente tudo aquilo que sempre foi considerado essencial em um scooter. 70% mais leve do que modelos convencionais, ela desloca o foco do desempenho bruto para a eficiência estrutural, transformando o peso em uma variável quase irrelevante. O resultado é um veículo que pode ser dobrado por completo e guardado em uma mochila ou até mesmo dentro de uma gaveta de escritório, sem comprometer características fundamentais de condução. Mesmo com dimensões extremamente compactas, a Bliss Hill mantém a mesma altura livre do solo encontrada em scooters maiores, o que preserva estabilidade em curvas e manobras urbanas, evitando o comportamento instável comum em dispositivos ultraleves. A suspensão de poliuretano foi projetada especificamente para absorver irregularidades do solo urbano, criando uma condução surpreendentemente suave para um equipamento desse porte. O sistema de motores duplos entrega aceleração responsiva e velocidade consistente, compensando o baixo peso com controle preciso. A lógica de uso também foi pensada em camadas. Quando totalmente dobrada, a Bliss Hill se transforma em um objeto portátil. Quando dobrada parcialmente, pode ser puxada como um carrinho, reduzindo o esforço físico durante deslocamentos fora do uso ativo. A integração de iluminação em LED frontal e traseira, somada a setas totalmente funcionais, insere o equipamento no fluxo real do trânsito urbano, tratando segurança como parte estrutural do projeto, e não como acessório opcional. A Bliss Hill não tenta parecer maior do que é, ela simplesmente elimina excessos, condensando mobilidade em um formato mínimo, funcional e tecnicamente coerente com a realidade das cidades modernas. O Pumper Car Lux redefine o conceito de deslocamento urbano ao combinar locomoção elétrica com esforço físico controlado, criando um híbrido entre veículo e equipamento de condicionamento corporal. Diferente de soluções tradicionais de micromobilidade, ele não se limita a transportar o usuário de um ponto a outro. Seu mecanismo exclusivo de ação por bombeamento ativa simultaneamente a parte superior e inferior do corpo, transformando cada deslocamento em um exercício completo. A versão Lux eleva essa proposta ao utilizar um chassi construído em fibra de carbono e alumínio, equilibrando rigidez estrutural, leveza e durabilidade para uso diário. A assistência elétrica integrada atua como modulador de esforço, permitindo que o veículo alcance velocidades de até 25 milhas por hora, sem comprometer a experiência física do usuário. A autonomia aproximada de 25 milhas por carga posiciona o Pumper Car Lux como uma alternativa viável para trajetos urbanos recorrentes. O design dobrável responde diretamente às limitações de espaço das cidades, permitindo armazenamento em ambientes reduzidos e transporte facilitado. A autorização para circulação em ciclovias insere o veículo dentro da infraestrutura urbana existente, evitando a necessidade de adaptações externas. No guidão, o velocímetro integrado fornece controle constante da velocidade, enquanto o sistema de iluminação em LED garante visibilidade em diferentes condições de luz. Os freios manuais, inspirados em bicicletas, reforçam a familiaridade operacional e a resposta imediata durante a condução. O Pumper Car Lux não se apresenta como um experimento conceitual, mas como um sistema funcional que une exercício, transporte e eficiência energética em um único corpo mecânico, propondo uma mobilidade ativa alinhada a preocupações ambientais e de saúde urbana. O Cataran 170R é um exercício extremo de redução e eficiência, aplicado ao universo automotivo. Pesando menos de 440 quilos, ele se estabelece como o menor e mais leve carro de produção já fabricado pela marca, seguindo fielmente o princípio de simplificar e adicionar leveza, idealizado por Colin Chapman. Equipado com o mais recente motor turbo de 3 cilindros da Suzuki, o veículo entrega 84 cavalos de potência, um número que ganha significado quando analisado em conjunto com seu peso extremamente reduzido. O resultado é uma relação peso-potência superior a 170 cavalos por tonelada, valor expressivo mesmo em segmentos esportivos tradicionais. O Cataran acelera de 0 a 62 milhas por hora em apenas 6,9 segundos e atinge velocidade máxima de 105 milhas por hora, utilizando uma transmissão manual de 5 marchas. Cada elemento do projeto é pensado para manter o motorista totalmente envolvido
envolvido na condução, desde comandos diretos até uma direção rápida e altamente responsiva. Não há espaço para excessos, sistemas supérfluos ou camadas desnecessárias de conforto artificial. O foco está na experiência mecânica pura, onde cada input resulta em resposta imediata. Mesmo com seu tamanho compacto, o Catarran 170R demonstra que desempenho não depende de massa, mas de coerência estrutural e engenharia precisa. Ele não busca agradar a todos. Ele existe para provar que simplicidade ainda pode ser uma força dominante na indústria automotiva. Não se trata de um barco no sentido tradicional, mas de uma reinterpretação extrema do que uma embarcação pessoal pode ser quando tamanho, peso e robustez deixam de seguir padrões convencionais. O GoBoat 2.0 se posiciona como uma das soluções mais compactas e portáteis já desenvolvidas para navegação individual, sem abrir mão de resistência estrutural. Sua construção utiliza um material composto patenteado chamado Armor-Alite, projetado para oferecer alta durabilidade com baixo peso, criando uma estrutura descrita como quase indestrutível. Essa escolha técnica permite que o GoBoat enfrente ambientes rústicos, margens rasas e regiões inacessíveis para embarcações maiores. Equipado com um motor de 5 velocidades, o modelo Zero atinge até 5 milhas por hora, priorizando controle e precisão em vez de velocidade elevada. A baixa profundidade operacional amplia o alcance de exploração, permitindo navegação em áreas onde barcos convencionais simplesmente não conseguem chegar. O design inclui múltiplos pontos de fixação para acessórios de pesca, como suportes de vara e sonares, reforçando sua vocação funcional. O padrão de camuflagem profunda amplia ainda mais o espectro de uso, tornando-o adequado também para a caça de patos. Após o uso, o GoBoat 2.0 pode ser completamente desinflado e armazenado no porta-malas de um carro ou em um armário, eliminando a necessidade de reboques, garagens náuticas ou estruturas de apoio. Essa lógica de portabilidade transforma a relação entre usuário e ambiente aquático, reduzindo drasticamente barreiras logísticas. O GoBoat não tenta competir com barcos maiores. Ele ocupa um espaço próprio, onde mobilidade, resistência e simplicidade operacional se tornam o centro do projeto. Criada em 2019 por Robert Hoovers e Chris Clark, a Squad Mobility desenvolveu o que é descrito como o primeiro carro urbano movido a energia solar. O Squad Solar City Car foi concebido como resposta direta a problemas recorrentes das cidades modernas, como poluição, congestionamentos e consumo excessivo de energia. Compacto e fácil de usar, ele se recarrega automaticamente por meio de painéis solares integrados, reduzindo a dependência de infraestrutura elétrica externa. Apesar de seu tamanho reduzido, o veículo oferece uma estrutura de segurança com gaiola de proteção, cintos e bom aproveitamento interno, equilibrando proteção e conforto. O consumo energético extremamente baixo reforça sua proposta de eficiência urbana, enquanto o formato compacto facilita o estacionamento em ambientes densos. O projeto atende aos padrões L6 e L7 da União Europeia, além das normas LSV dos Estados Unidos, garantindo conformidade regulatória em diferentes mercados. O painel solar permite recarga diária de até 22 km na Holanda e 31 km na Espanha, evidenciando como condições ambientais influenciam diretamente o desempenho energético. Com preço inicial de 6.250 euros, o Squad se posiciona como uma opção acessível dentro do transporte urbano sustentável. Ele não pretende substituir veículos convencionais em longas distâncias, mas redefinir o deslocamento diário em cidades, utilizando o próprio ambiente como fonte contínua de energia. Depois de ver essas invenções, fica claro que o transporte não está apenas evoluindo, ele está sendo reescrito. O que antes parecia distante agora começa a ganhar forma, mostrando que o modo como nos deslocamos nunca mais será o mesmo. Cada ideia apresentada aponta para um futuro mais eficiente, ousado e inteligente, onde o trajeto deixa de ser rotina e passa a fazer parte da transformação do dia a dia.